problema do Jurandir é que ele nunca chega parecendo um Jurandir. Se ele chegasse dizendo que ele é um mentiroso, um preguiçoso, que ele é irresponsável, que ele é agressivo, que ele vai trazer inúmeros problemas para sua vida, ninguém escolheria ficar com ele. Então ele chega bonito, ele chega simpático, ele chega engraçado, ele chega carismático, ele chega divertido, ele chega cheio de promessas. E é justamente por isso que muitas pessoas acabam se envolvendo com ele. Mas existe uma coisa muito interessante no Jurandir. Ele não consegue sustentar essa máscara por muito tempo. Então, já no começo, depois da primeira fase, ele já começa a mostrar quem ele é. Ele fala uma coisa e ele faz outra. Ele nunca cumpre o que ele promete, ele vive inventando desculpas. Ele mostra que ele nunca está pronto para construir alguma coisa, mas ele está sempre pronto para receber de você. Ele está sempre pronto para receber a sua atenção, os seus carinhos, a sua compreensão, a sua ajuda, para receber o seu tempo, a sua energia, o seu acolhimento. Ele entra nos relacionamentos trazendo muito pouco, mas esperando receber muito. E é aqui que entra a parte perigosa. Embora os sinais estejam lá presentes desde o começo, muitas vezes nós não queremos enxergá-los. Porque às vezes, quando nós gostamos de alguém, nós não nos apaixonamos necessariamente pela pessoa que está ali na nossa frente. A gente se apaixona pelo potencial que nós vemos do que aquela pessoa pode vir a se tornar. E é assim que muita gente acaba perdendo anos da sua vida. Não foi porque Jurandir enganou. Ele mostrou bem quem ele era, mas foi porque a esperança do que Jurandir poderia se tornar falou mais alto do que a realidade. E a vitória do Jurandir está na esperança que você tem nele. Você precisa acreditar no que você está vendo. Existe uma inteligência aí dentro de você. Existe uma percepção que está funcionando. Você vê os sinais. Você percebe as incoerências. Você nota os vacilos. Mas muitas vezes escolhe acreditar no potencial da pessoa do que no que a pessoa realmente é. E o erro está aí. Você não constrói relacionamentos com aquilo que talvez a pessoa venha a ser. Você constrói relacionamentos com aquilo que a pessoa é hoje. Entre o mapa e o território, acredite no território. O mapa é o discurso, né? É o que eu serei, né? É o potencial. O território é a realidade, é o que a pessoa é agora. O mapa diz, eu vou mudar, eu vou amadurecer, eu vou trabalhar, eu vou investir nessa relação, eu vou ser melhor, mas o território mostra outra coisa. E a vida é vivida no território, não no mapa. Existe um princípio muito simples na Bíblia. Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. E um pouco antes ele explica, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos ruins. O contexto não é relacionamento amoroso, mas a sabedoria serve perfeitamente. Você conhece a árvore pelos frutos, não pelas promessas, não pelas lindas folhas, não pela sua bela aparência. Se os frutos são ruins, não importa o que a árvore aparenta ser. Os frutos mostram a verdade. E se os frutos de Jurandir são ruins, você precisa acreditar neles. Meu pai costumava dizer assim, filha, você nunca sabe o mal que um homem ruim pode causar. Você não consegue prever, você não consegue calcular isso. E isso é verdade. Muitas vezes nós subestimamos o prejuízo que o Jurandir traz. A gente pensa, ele é só um pouco irresponsável, né? Ele é um pouquinho preguiçoso. Ele mente de vez em quando, mas ele é uma boa pessoa. Mas as atitudes das pessoas têm consequências. E quando você constrói uma vida ao lado de alguém, as consequências das atitudes dessa pessoa também vão atingir a sua vida. Um homem irresponsável pode destruir muitas oportunidades. Um homem desonesto pode destruir a sua paz completamente. Um homem sem caráter pode destruir a sua confiança. E um homem sem direção pode atrasar anos da sua vida. Em Eclesiastes tem um versículo que fala assim, um só pecador pode destruir muita coisa boa. E isso é uma realidade na vida. Uma pessoa ruim perto de você
pode destruir muito na sua vida. Pode destruir sonhos, pode destruir projetos, pode destruir a tranquilidade numa casa, pode colocar no ralo anos de esforço. Por isso você não pode tratar essa questão como uma questão pequena. A sua vida importa, os seus sonhos importam, o seu tempo importa, os seus projetos importam. Se você deixou um Jurandir entrar na sua vida, precisa deixá-lo e não consegue, existe uma pergunta que pode te libertar. Ao invés de continuar pensando, e se ele mudar? Você vai trocar essa pergunta por, e se ele nunca mudar? Porque é muito fácil amar a versão futura de alguém. O difícil é encarar a versão presente. Se essa pessoa nunca mudar, você escolheria ficar com ela? Se a resposta for não, você já tem a sua resposta. A esperança é uma coisa maravilhosa, mas a esperança sem evidências pode virar uma prisão. Chega um momento que a esperança deixa de ser esperança para se tornar a negação da realidade. Você não foi chamada para reformar ninguém. Você não é um projeto social, você não é um centro de recuperação. Você não é responsável pela transformação de terceiros, porque quem quer crescer, cresce, quem quer mudar, muda. E essa pessoa vai fazer isso quando ela decidir mudar, porque ela decidiu mudar, e não porque você quer. E tenha a esperança de que isso vai acontecer algum dia. Então, se você está no começo do seu relacionamento, abra os olhos. Não acredite apenas nas palavras. Observe as atitudes. Observe os frutos. Observe a direção para a qual essa pessoa está caminhando. Porque ninguém é perfeito, mas existe uma diferença entre alguém que está crescendo e entre alguém que está prometendo crescer. Se os frutos forem bons, continue observando. Se os frutos forem ruins, acredite neles antes que o Jurandir se instale, antes que ele finque raízes, antes que ele transforme a sua vida numa colheita de prejuízos. E acima de tudo, ame a sua vida, mais do que a esperança de reformar alguém. Você merece caminhar ao lado de pessoas que te tragam paz, descanso, confiança, alegria, pessoas que acrescentem, pessoas que construam, pessoas que tragam bons frutos, os seus bons frutos para a sua vida. Porque a vida é linda demais para ser vivida perto de uma pessoa que vai destruir tudo o que você levou anos para construir. Fica com essa palavra. Esse foi o nosso papo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.